subidas de estarrecer. Não se pode dizer, Marcos Chagas, que esta seja das etapas mais fáceis da Volta à França, antes pelo contrário. Sim, antes pelo contrário, é das etapas mais difíceis, toda ela disputada num percurso, como se pode verificar, de altos e baixos, e muitos altos, claro, e depois a parte final da etapa é, de facto, eu pessoalmente conheço, já passamos lá nas duas voltas à França que disputei e, portanto, é muito difícil, com um final muito duro e com uma descida para Morzine, que normalmente provoca diferenças, provoca, como aconteceu hoje, ataques da parte dos ciclistas mais destemidos, e hoje foi, o mais destemido terá sido o Stefan Roche. A Sistema U, que coletivamente parece ter já assegurado o triunfo no plano individual, enfim, terá ainda que esperar por um brilharete, talvez já seja tarde, por intermédio de Charles Motet. Estaria à espera, talvez, o Marcos Chagas, de que a equipa da CMU hoje tentasse o tudo por tudo? Bom, eu acho que a equipa de Stemu, em relação... Isto numa altura em que Eduardo Chozas, que viria a ganhar a etapa, o homem da Teca, já está aqui isolado e pronto a chegar destacado a Morresino. Sim, o Eduardo Chozas foi de facto o grande herói da etapa de hoje. Não sei quantos quilómetros ele terá andado fugido, mas certo que bastantes, e conseguiu aguentar-se toda a etapa e conseguiu chegar isolado, que era afinal o mais importante para ele. Em relação à equipa da Sistemu, como referiu, é uma das equipas mais fortes da volta, demonstrá-lo está a sua classificação na tabela coletiva, mas não tem o grande homem, falta-lhe um Laurent Fignon em grande forma para discutir os primeiros lugares, ele não o tem conseguido e apenas conseguiu ontem uma vitória de etapa, o que para ele já é importante, é o recuperar dele. Ele não tem sido muito feliz nos últimos tempos e, portanto, creio que a vitória de ontem lhe trará muita força anímica, principalmente em termos de futuro na sua carreira. Chozas, tivemos a oportunidade de ver o seu palmarés com algumas posições de relevo, numa altura em que seguia na segunda posição o espanhol da Fagor, Pedro Munhoz, que era na altura o 22º na geral individual, a 24 minutos e 10 segundos de Pedro Delgado. Portanto, dois ciclistas, aqui temos. Sim, aqui Pedro Munhoz. Pedro Munhoz, que também tem deixado bastante a desejar, podemos verificá-lo pela sua classificação, e tem sido nos últimos anos um ciclista que tem desiludido bastante, principalmente os adeptos espanhóis que esperavam mais deste ciclista. Prometeu de facto bastante, mas tem-se ficado pelas promessas. Tem o segundo lugar na Volta à Espanha de 81 e um oitavo em 83. Na Volta à Itália, 10º em 86, também é a sua melhor marca no giro. Mas faltavam ainda os penosos quilómetros para Morresine, lá para o Alto Taborrias, e estas duas escapadas não poderia dizer-se que estivessem consolidadas. De facto, Chozas haveria de chegar isolado, mas o mesmo não sucedeu com Pedro Munhoz, que seria absorvido por um grupo de ciclistas que se destacou do pelotão. Entretanto, outro colombiano aqui, Acevedo, Rafael Acevedo a tentar também ele escapar-se aqui de um pelotão ainda numeroso. Isto é o início da última subida, portanto. Rafael Acevedo, que é um ciclista já veterano, dos mais velhos da equipa Café de Colômbia, mas que também ele estará, provavelmente será dos poucos que estão em boa condição física, porque também ele não fez a Volta à Espanha. E, portanto, terá talvez uma maior reserva, como eu disse, em relação à maioria dos ciclistas, que demonstram um grande cansaço nestes últimos dias de volta à França. Não nos podemos esquecer que já lá vão quase 3 semanas que ela se iniciou. Aliás, e acerca da má prestação dos colombianos, de referir que a equipa da Real Calvo Postobon deixou de contar coletivamente depois da eliminação ontem de Gerald Moncada, o terceiro ciclista da equipa. Portanto, a Real Cal apenas com 2 corredores deixou de contar coletivamente, não deixa de ser motivo para espanto, considerando enfim, a categoria dos ciclistas colombianos. Enquanto isso, o Café Colômbia encontra-se a equipa no segundo lugar da geral coletiva, a seguir à System U, que nesse aspecto tem dado cartas e tem denunciado indiscutível superioridade. Sim, e agora, passada que foi a montanha, a equipa de Café da Colômbia apenas terá que limitar a segurar esse segundo lugar, porque pensar em atacar o primeiro, isso
será muito difícil, para não dizer impossível. Marcos Chagas, além de Gerardo Moncada, também uma desistência que deu brado foi a de Zimmermann, o suíço da carreira, que vinha dando boas provas, mas que ontem não terá aguentado a dureza do percurso. Será, em minha opinião, uma das maiores desilusões desta Volta à França deste ano. É precisamente o comportamento do Urs Zimmermann, que o ano passado, como toda a gente deve estar recordada, foi o grande animador para além do Greg LeMond e do Bernard Hinault. Ele classificou-se na terceira posição e prometeu nessa altura estar ali para discutir possíveis vitórias nas voltas que se seguiriam. Isso não aconteceu e esta volta acabou por ser para ele bastante má, acabando por desistir, como referiu. E aqui está Eduardo Chozas, em pleno esforço. Ele, a uma larga distância de Pedro Delgado na geral individual, mais de 1 hora de diferença, portanto não era uma escapada que causasse engulhos ao atual camisola amarela. Sim, no momento em que um outro ciclista colombiano ataca, mais concretamente o Omar Hernández, cá atrás o Charly Motet, que era terceiro classificado, portanto terceiro colocado da geral, mostra grandes dificuldades e acabará por ceder em relação ao grupo, que nesta altura ainda era numeroso, onde seguia, nomeadamente, o camisola amarela, Pedro Delgado. Mas dava já sinais de que não estaria na sua melhor forma e disso se irá aproveitar Jean-François Bernard para recuperar o seu terceiro lugar na geral individual. Sim, uma luta muito especial entre franceses e que tudo indica irá ser favorável ao ciclista da Toshiba, o ciclista preferido do grande campeão Bernard Hinault, que já o ano passado disse que seria ele o seu sucessor. E, de facto, não estará muito longe da verdade, pelo menos em termos de franceses. Ele demonstra ser o ciclista com grandes possibilidades de, no futuro próximo, vir a assumir essa posição que este ano, na Volta à França, ninguém conseguiu assumir. Da mesma forma que se diz que Stefano Rocha, em sua opinião, é favorito no contrarrelógio em relação ao Delgado, também poderá dizer-se que Jean-François Bernard detém algum favoritismo em relação a Charles Motet. Sim, também ele demonstrou, principalmente no contrarrelógio do Mont Ventoux, um contrarrelógio duríssimo que ele conseguiu ganhar, surpreendendo quase toda a gente, e a mim também me surpreendeu pessoalmente. De qualquer modo, demonstrou que é um ciclista que se tem que contar e, se bem que oscila ainda bastante, e isso de ver se é a minha opinião, ainda há pouca experiência, ele ainda é um ciclista jovem, estou convencido que dentro de 1 ano ou 2 será de facto o número 1, principalmente do ciclismo francês e dos melhores, se não mesmo o melhor a nível internacional. Não sabemos como é que o Greg LeMond reagirá depois do acidente que foi vítima este ano e, portanto, tem todas as possibilidades de vir a ser ele a assumir a liderança do ciclismo profissional. Vimos há pouco ali na cauda do pelotão mais 2 ciclistas colombianos, eram Marco León e Cristóbal Pérez. Sim, cá atrás já se começa Quer dizer também que os mais colombianos a darem sinais de alguma fraqueza, talvez há pouco referimos um excesso de quilómetros. Sim. Eles estão neste momento bastante fatigados e isso é visível num terreno em que eles normalmente são reis e senhores, ficarem para trás quando os grupos ainda são numerosos, como se pode verificar, é demonstração de que eles de facto não estão bem fisicamente. Também Riquelme. Também Claude Criquelion um pouco longe do seu melhor momento. Ele nos últimos anos tem entrado sempre dentro do chamado clube dos 10 primeiros, aquela seleção dos 10 melhores da Volta à França, que são afinal, ou serão, os 10 melhores ciclistas por etapas de todo o mundo. Ele este ano dificilmente lá conseguirá entrar. Começava aqui a fazer essa seleção de valores. Assim é, de facto. É de referir também a boa prova que tem feito aquele ciclista francês, Christophe Lavenne, ciclista da Système U, que se tem portado bastante bem e que tem sido uma surpresa também. A surpresa também, mas pela negativa, os escocês Robert Millar, que vimos há pouco, era o 155 da Panasonic, que enfim, à partida detinha maior favoritismo. Está a decepcionar quem nele terá apostado. Sim, é uma das decepções desta Volta à França. Esta Volta à França que, na minha opinião, tem sido muito aberta, tem sido muito bem disputada. Como eu referi, não há um patrão dentro da volta
e a demonstrá-lo as sucessivas mudanças de camisola que aconteceram durante todo o percurso e principalmente nos últimos dias. Aqui uma altura em que começa a ser feito de facto a grande seleção, com a presença de um ciclista da equipa Carrera juntamente com Stefan Roche. O que não tem acontecido, temos visto sempre Stefan Roche como o único homem da carreira integrado no grupo da frente, mas hoje sim, tem ali uma nesse ajuda aspecto apreciada. o Pedro Delgado também não está melhor, porque Sim, é normalmente da PDM também não aparece mais ninguém. A Sistema U é que costuma surgir em força e nas últimas etapas a BH, mas aí apenas para a classificação coletiva, já que não tem nenhum ciclista bem posicionado na tabela geral individual. Exato. E aqui a sensação que me deu é que houve uma conjugação de esforços em termos de ciclistas espanhóis, uma vez que o Marino Lejarreta, como podemos verificar, assumiu o comando daquele grupo, que está a ser perseguido por um outro, onde vai o Laurent Fignon, o Luís Herrera e o Jean-François Bernard também. Portanto, o Marcos Sainz admite que, apesar do Lejarreta ser da Carra Rural e o Delgado da PDM, o facto de serem espanhóis, isso poderá explicar. Sim, eu acho que há sempre um entendimento que é possível de fazer nestas alturas da prova, em que, como se sabe, a equipa holandesa de que o Pedro Delgado faz parte não tem ciclistas que o acompanhem na montanha e, portanto, lhe deem o apoio que ele tanto necessita nestes momentos cruciais da corrida. Em contrapartida, pôde verificar ontem, por exemplo, na transmissão que foi efetuada pela televisão, que também o Stefan Roche tinha na sua companhia normalmente, e aliás podemos verificar que ficou no grupo de trás agora, um ciclista italiano da equipa Del Tongo, não tem nada a ver com a equipa Carrera, mas que é italiana, e creio que isso também diz qualquer coisa. O modo como se comportou esse ciclista nestes 2 últimos dias dá toda a sensação de que há de facto o acordo entre as equipas, porque afinal é sempre o defender de um país. O Stefan Roche é irlandês, mas corre por uma marca italiana, e creio que isso também é importante. E nesta altura estava formado um pequeno grupo. Sim, o ciclista Omar Hernandes, que tinha tentado isolar-se, já foi apanhado. Diz aqui o grupo já... Aqui o segundo grupo, onde está Laurent Fignon. Lá na frente estavam Lejarreta, Delgado, Roche, o seu companheiro Schippers e também Parra. Sim, Fábio Parra. Como eu referi, será neste momento o ciclista do Café da Colômbia mais forte. Em relação aos ciclistas espanhóis, já que referir a boa prova que tem sido feita também pelo ciclista da BH, Anselmo Fuerte, um dos jovens ciclistas espanhóis que de facto demonstra muito valor. Ele conseguiu nas 2 últimas etapas ser segundo classificado em ambas e demonstra que é um ciclista com um futuro também bastante largo à sua frente. Mas da primeira vez não tinha hipótese de ser o vencedor. Já ontem teve a vitória ao seu alcance, mas foi batido por um sprint de Laurent Fignon. Sim, e diga-se em bom da verdade que justamente porque o Laurent Fignon teve um trabalho bastante mais ativo na concretização da fuga do que o Anselmo Fuerte. De qualquer modo, depois ele estava a fazer a sua corrida, estava a jogar principalmente para a vitória na etapa, não o conseguiu. Ele ficou muito desiludido com isso, mas acho que foi uma boa recompensa para o trabalho desenvolvido pelo Laurent Fignon. E ali já o entendimento perfeito entre os homens da carreira a procurarem deixar para trás Pedro Delgado, que será de facto o grande adversário, enquanto Lejarreta dá a impressão de não aguentar, mas a verdade é que conseguirá sempre seguir na piogada dos seus companheiros, no tal grupo da frente, depois o grupo de Enfim, o segundo grupo, onde está presente também um ciclista jovem, o primeiro ano que participa na Volta à França, Raúl Alcalá, o ciclista mexicano, que tem sido também uma agradável surpresa e está à frente portanto, dos jovens, dos novos profissionais, portanto, primeiro ano de profissional. E é um ciclista que, de um país onde normalmente não dá bons ciclistas, mas este é uma exceção, de facto. Mesmo assim tem vindo a denunciar alguma quebra nos últimos dias. Sim, o que também se compreende. 21 anos, primeiro ano da Volta à França, como eu referi, são 3 semanas, é a volta mais dura que existe em todo o mundo e, portanto, é normal que os ciclistas nestes últimos dias principalmente aqueles que não tenham uma grande condição física, que venham a oscilar. Aqui a presença do tal ciclista da Del Tongo, tal ciclista italiano que eu referi há pouco, e que já nos últimos 2 dias tem estado sempre
com os primeiros na montanha. É Luciano Loro. Sim, um ciclista desconhecido, pelo menos para nós portugueses, mas que, como eu disse, tem feito um trabalho, na minha opinião, um trabalho mais com a intenção de ajudar o Stefan Roche, ciclista que também representa uma equipa italiana. Esta equipa tem como seu principal cabeça de cartaz o ex-campeão do mundo, Giuseppe Saroni. Não sei até se ele ainda estará em prova. Não, já desistiu. Pois, portanto, daí a razão dele não ter... Os dois Saronis no mesmo dia. Ele não ter um trabalho dentro da equipa que o obriga, sei lá, a ter uma posição para um chefe. Uma vez que isso não acontece, ele estará mais a trabalhar para outros. E para a sua própria classificação também, é evidente. E na etapa de hoje assistimos também um bom trabalho de Jean-François Bernard, que nos últimos dias tinha cedido, aqui está ele, tinha cedido em relação aos seus mais diretos rivais, mas que a 4-8 já não terá grandes possibilidades de tentar a conquista do primeiro lugar, mas que se portou muito bem. E sim, ele acaba por deixar o grupo onde vinha incluir, portanto, juntamente com o Fignon e o Luís Herrera, todos eles, acaba por deixá-los, dizia, e juntar-se a este grupo do Camisola Amarela e do Stefan Roche. Aqui o momento em que vai ser apanhado o Pedro Munhoz, que seguia na segunda posição. E passava apenas a estar lá na frente Eduardo Chozas, isolado, como aconteceria até a final. Eduardo Chozas, um ciclista que não consegue grandes classificações, portanto, em provas por etapas, mas que normalmente consegue sempre uma vitória. Já o ano passado conseguiu uma vitória de etapa na Volta à França, este ano voltou a consegui-lo, isso é muito importante. É um bom ciclista dentro de uma equipa. E enquanto Pedro Munhoz é apanhado pelo tal quinteto, onde ia Pedro Delgado, também um pouco mais atrás Bernard apanha Omar Hernández, e neste momento tínhamos, portanto, lá na frente um ciclista isolado, Eduardo Chozas, depois um sexteto constituído por Lejarreta, Delgado, Shepers, Roche, Parra, e depois um duo constituído por Bernard e Omar Hernández. De qualquer modo, o Jean-François Bernard acabará por conseguir juntar-se a esse grupo da frente, e o Hernández, que já aqui demonstra alguma dificuldade em acompanhar a roda do ciclista francês, acabará por não chegar lá. No sexteto que há pouco fizemos referência, para além dos 5 que citámos, também Pedro Munhoz, que passou, obviamente, a fazer parte integrante desse grupo. Sim, e que mas está agora também por pouco tempo, uma vez que, entretanto, ele acabará por descolar também. Aqui as diferenças ainda são relativamente pequenas, mas de qualquer modo, numa ascensão de montanha como esta, as diferenças que parecem pequenas são, de qualquer modo, muitas vezes irrecuperáveis. Aqui já João-François Bernard se juntou ao grupo da frente. Eduardo Chozas tinha cerca de 2 minutos de avanço sobre este grupo. Sim, que voltará a passar a 6, uma vez que o Pedro Munhoz vai deixar de conseguir acompanhar os da frente. Portanto, pagando também ele o esforço da fuga que tinha empreendido alguns quilómetros atrás. E aquele grupo agora irá gradualmente diminuir a desvantagem em relação ao fugitivo, mas diminuir apenas em escassos segundos, de 2,24, quando faltavam ainda alguns quilómetros, poucos, para a contagem da montanha. Depois passará para 1,50 e lá no alto o avanço cifrar-se-ia em 1,36. Depois seria a descida louca até Morresine. Teremos ocasião
de acompanhar a viagem, mas de helicóptero, naturalmente, já que as motocicletas que acompanham a volta não terão hipótese de colher imagens naquelas circunstâncias. Sim, é das descidas mais difíceis, mais perigosas que se encontram durante a volta à França, e daí a dificuldade dos cameramans que seguem nas motos conseguir acompanhar a velocidade dos ciclistas, que naquela altura é bastante elevada. Uma tentativa de escapada do Marino Lejarreta, mas que não irá muito longe também. De facto, as atenções estavam centradas precisamente nos homens da carreira, sobretudo Roche e em Pedro Delgado. Claro. De qualquer modo, é de referir a presença, como o Rui já referiu no início também, deste ciclista da carreira. Demonstra bem o ânimo, a vontade que existe dentro da equipa de conseguir levar o Stefan Roche à vitória nesta volta à França, tal como já conseguiram levar à volta à Itália, só que dentro da própria equipa existiram durante a volta à Itália grandes divergências, como foi do conhecimento público, uma vez que o Roberto Vicentini, que faz parte da mesma equipa, queria também ele ganhar a volta à Itália. E segundo rumores que vieram cá para fora, havia uma grande divisão dentro da equipa, com os ciclistas italianos a apoiarem completamente o Roberto Vicentini e a não fazerem absolutamente nada pelo líder, na altura que era, e acabou por ser no final Stefan Roche. Aqui o ciclista belga, que faz parte da equipa italiana, também ele a fazer um trabalho bastante importante, tal como tinha acontecido na volta à Itália. E aqui Herrera a denunciar Herrera, grandes dificuldades. Com muitas dificuldades a não conseguir acompanhar os ciclistas do grupo de que fazia parte. Ele está, de facto, em muito má condição. Ele tem dificuldade, inclusive, em tirar o bidão da sua grade, do seu suporte. E a máscara é bem de sofrimento. Apesar disso, ele depois, na parte final, terá a ocasião de recuperar bastante, mas não deixa de ser estranho ele estar a denunciar estas dificuldades precisamente numa subida onde ele, em princípio, estaria mais à vontade. Sim, este final de volta à França para um Luís Herrera em boa forma, sem problemas e, de facto, com a força que tinha, por exemplo, na volta à Espanha, era ótima para ele conseguir, provavelmente, neste momento, estar nos 3 primeiros da classificação geral. Assim não, nos locais onde normalmente ele dita a sua lei, que é a montanha, onde costuma deixar pelo caminho os adversários, é ele que perde tempo. Isso demonstra que a sua condição não é, de facto, a melhor. E depois desta pequena interrupção para a publicidade, regressamos então à etapa de hoje, o tal grupo de que faziam parte dos melhores desta volta, Delgado 51, depois Roche, número 11, também presente Jean-François Bernard, o número 1, ausente apenas Charles Motet, que, como já fizemos referência, iria perder a sua terceira posição na geral individual. Cá atrás, não muito distante, mas de qualquer forma num segundo grupo, Laurent Fignon, vencedor da tirada de ontem, mas a demonstrar que não está na sua forma plena. Sim, ainda não é o Laurent Fignon de 84, longe disso. De qualquer modo, ele tem melhorado nos últimos dias e pelo menos já consegue entrar nos primeiros grupos das etapas, onde conseguiu ganhar. Já no dia anterior tinha feito uma etapa bastante razoável e, como eu disse, é principalmente em termos de futuro que isso será importante para ele, uma vez que ele, como se sabe, continua em recuperação ainda de uma operação que fez o ano passado e que levará o seu tempo a recuperar totalmente. Lá na frente, uma nova tentativa de escapada do Marino Lejarreta. Desta vez, quem responde é o Fábio Parra, o colombiano. Mas voltar-se a dar a junção dentro em breve.
era grande a curiosidade em saber até que ponto é que Pedro Delgado aguentaria a eventual réplica dos dois homens da carreira, numa altura em que Stefano Rocha também tenta adiantar-se ligeiramente. Sim. E disso resultaria o facto de Omar Hernandes ficar ligeiramente para trás. Ele irá, de resto, perder o contacto lá mais para diante com os seus companheiros de fuga. Sim, ele já vinha com bastante dificuldade, já vinha, como nós costumamos dizer na gíria ciclista, já vinha como um elástico, que já diversas vezes tinha esticado e, portanto, desta vez foi mesmo para partir. E cá está o avanço de Chosas sobre o grupo de Delgado, Rocha e Bernard, 2,24. Estávamos próximos lá do alto de Morresine. A última contagem de montanha desta etapa, 2,24 poderia dar, poderia não dar, porque tudo dependeria depois da velocidade que os ciclistas se lançassem na descida, propiciando médias superiores a 80 km/h. De qualquer modo, ele ainda irá perder tempo em relação à contagem, portanto, à passagem pela contagem de montanha. Como dissemos, lá em cima, na contagem, registará um avanço apenas de 1,36, porque cá atrás havia também este inconformismo e a tal expectativa, tal luta entre Delgado e Roche. Isto numa altura em que tudo se conjuga para que daqui saia o vencedor da Volta à França, já que, ao contrário dos últimos dias, o terceiro classificado já está a 4 minutos e 18 segundos, é Bernard, como já dissemos, quando aí há 3 dias atrás, 4 ciclistas tinham ainda a possibilidade de discutir o primeiro lugar, para além de Delgado e Roche, também Bernard e Motet. Mas Bernard a 4,18, Motet já a 5,54. Já terão, enfim, abdicado da luta pelo primeiro lugar, enquanto Herrera viu hoje aumentar a sua diferença para 7,14. Portanto, a luta a limitar-se a Delgado e Principalmente Roche, estes dois ciclistas. que, terminada esta etapa, ficarão apenas distanciados por 21 segundos. Já há muito tempo que uma Volta à França não tinha uma discussão tão acesa como a deste ano. Não, pelo menos que eu tenha memória, nunca me lembro de se chegar a 2 dias do final da volta, com diferenças tão pequenas entre os dois primeiros e a ninguém saber ainda e a ninguém provavelmente arriscar quem vai ser o vencedor desta Volta à França. Entretanto, Eduardo Chosas acaba de passar na contagem de montanha e agora o grupo perseguidor, como dissemos, registará um atraso de 1,36. Com o prémio da montanha praticamente decidido, será Herrera, apesar de todo este desfalecimento final, mas já garantiu o primeiro lugar. Sua vantagem sobre o segundo, Raul Alcalá, é superior a 100 pontos. Sim, ele agora apenas tem necessidade para ganhar a montanha de chegar a Paris e isso não será tão difícil assim. O grupo também ele já se aproxima do alto da última contagem de montanha. E cá está, os tais 1 minuto e 36 segundos. Pequenas diferenças entre os ciclistas que passam. Laven ficará a 2,10. O tal ciclista da System U, que hoje Sim. também surgiu ali nos primeiros lugares. Voltou a fazer uma ótima etapa, de facto. E depois o grupo de Fignon, Fuerte e Loro a registarem um atraso de 2,32. Enquanto Alcalá e Herrera, afinal os dois grandes da montanha, ficarem além dos 3 minutos. Nesta altura Herrera estava muito atrasado. De facto, quanto ao que é normal, o Luís Herrera teve que fazer uma descida bastante boa
para recuperar o tempo em relação aos ciclistas que o precediam e que acaba por recuperar no final em relação ao tempo que perdeu aqui na passagem pela última contagem de montanha. Situação pouco vulgar na carreira do Luís Herrera. Aqui é Raul Alcalá, quem passa. É 3 minutos e 9 e de Herrera, nem novas nem mandado, passaria com um atraso substancial, como já dissemos. Sim, ainda não é nenhum destes dois ciclistas. Ele demonstrou de facto muitas dificuldades nesta subida. E agora a descida, uma coisa impressionante. Sim, uma descida muito difícil, como eu disse, das mais perigosas que se encontram. Encontram-se bastantes, mas esta, talvez também por ser a última, portanto, para uma chegada, normalmente os ciclistas imprimem uma maior velocidade e tem acontecido aqui alguns acidentes graves. Nesta altura ainda os ciclistas se podem identificar, está Delgado ali na terceira posição. Sim, o grupo ali ainda era comandado pelo Jean-François Bernard, mas depois haverão diversas mudanças na frente da descida, portanto, do grupo durante a descida. Aqui ainda vai haver uma parte em que sobe ligeiramente. Mas sempre com o Pedro Delgado ali bem vigiado pelos dois homens da carreira. Repare-se, está ali ensanduichado. Claro. Sim, hoje houve de facto um trabalho bastante importante desenvolvido pelo Eddie Schippers, um bom ciclista, principalmente como ciclista de equipa, e que hoje aparece a dar uma mão, vamos lá, mas uma mão muito grande ao Stefan Roche. Ainda não será aqui a tal descida assim, aqui ainda há uma subida após algum tempo de descida. Agora haverá uma pequena subida, não muito difícil, mas que se torna difícil atendendo a que é feita após uma contagem de montanha muito dura e depois sim a descida. Entretanto, cá atrás, Luís Herrera. E este público a invadir ali a estrada, de facto não está a ajudar assim muito a Não, prova. eu tenho verificado nos últimos dias, através das transmissões, é evidente, que o público este ano na Volta à França também não se tem portado do melhor modo, principalmente nas contagens de montanha, principalmente e ainda nas etapas que coincidem o final com contagem de montanha, ou seja, nos altos, mais concretamente no Alpe d'Huez e ontem, por exemplo, a chegada lá Plasmo também. Muita gente não facilitam absolutamente nada a passagem dos ciclistas, apenas no momento em que eles se aproximam, abrem para eles passar. Isso não é muito vulgar acontecer em França, principalmente nos últimos anos, nunca se verificou isso. Há, de facto, um certo mau comportamento da parte do público francês. E não só, provavelmente muitos espanhóis, e atendendo aqui o líder neste momento, é um ciclista espanhol. Mas não é muito vulgar isso acontecer nos outros anos. Se bem que eles continuem a não mexer nos ciclistas, a não empurrar, o que é ótimo, de qualquer modo acho que dificulta um pouco a passagem. Por exemplo, no contrarrelógio também do Mont Ventoux, isso foi flagrante. Os ciclistas quase que não conseguiam descobrir onde era a estrada e havia muita dificuldade da parte dos carros de apoio e portanto, das motos de conseguir abrir caminho para a passagem, principalmente dos mais credenciados, afinal, os últimos a partir, não é? E nesta descida de que já vimos imagens, o irlandês Stefan Roche irá aproveitar-se e ganhar tal vantagem de 18 segundos sobre Pedro Delgado, assim de tão longe. Foi-nos extremamente difícil identificar os ciclistas e as suas posições. Sim, há alguns momentos em que se perde a frente da corrida, vamos lá, não sabemos bem quem é o primeiro ciclista. Por exemplo, aqui, pelo modo como a imagem nos mostra, dá-nos a sensação de ser o camisola amarela. De qualquer modo, vamos ter a oportunidade de ver mais adiante que há um outro ciclista já na frente, portanto que segue já mais adiantado do que ele. Enfim, há diferenças durante a descida e depois foi uma certa surpresa para nós a forma de aparecer o Stefan Roche adiantado em relação ao Pedro Delgado. De qualquer forma, não assistimos a nenhuma ultrapassagem, digamos que as posições se definiram, pelo menos logo no início da descida, não tivemos ocasião de ver nenhum ciclista ultrapassar outro.
pelo que Stefano Rocha terá ganho logo de início uma vantagem a Pedro Delgado. Sim, é muito natural que isso tenha acontecido e depois ele conseguiu manter, até porque os últimos 3 ou 4 quilómetros da etapa são feitos a rolar, portanto em estrada já plana, e ele terá mantido ou mesmo aumentado a vantagem que trazia na descida em relação ao Pedro Delgado. De qualquer modo, os outros ciclistas que vinham no grupo também não conseguem acompanhar o Pedro Delgado, ele tem que fazer a perseguição, portanto, sozinho também. E de tal forma os ciclistas correram nestes últimos quilómetros que Eduardo Chozas registraria apenas uma vantagem de 43 segundos sobre o segundo classificado, Stefano Roche. Isto depois dos tais 2,24 a que já tínhamos feito referência e depois aos 1,36 no alto da montanha. Portanto, na descida, Chozas perdeu quase um minuto em relação a Stefano Roche. Mais exatamente 53 segundos. Como se pode verificar, o grupo, agora sim, pode verificar-se que é um ciclista que vai adiantado alguns metros em relação ao Pedro Delgado, que por sua vez também traz uma vantagem já mais acentuada em relação aos outros ciclistas que faziam parte do grupo da frente. Mas o que é certo é que ele nunca conseguirá chegar junto do Stefano Roche e, como eu referi, depois acabará até talvez por perder no terreno mais direito, portanto, na parte plana, já dentro da cidade. O que faz com que na chegada ele tenha 18 segundos de atraso em relação a Stefano Roche. Portanto, uma vingança, assim podemos dizer, do irlandês depois daquilo que lhe aconteceu ontem, uma penalização de 10 segundos, que com certeza não estava no programa, não é? Sim, numa altura em que toda esta guerra, guerra entre aspas, mas todo o tempo conta, como se pôde verificar, ele fez uma recuperação extraordinária nos últimos quilómetros da etapa de ontem, depois de ter, creio que mais de 50 segundos de desvantagem em relação a Pedro Delgado, conseguiu chegar quase na sua roda e, portanto, demonstrou que fez um final de etapa, de facto, digno de realce. Depois de ser penalizado, não é de certo do agrado de ninguém, mas principalmente nesta altura da volta, em que, como referiu, está a decidir tudo por segundos. É muito importante, 10 segundos poderão ditar o vencedor de uma volta à França. Em Portugal já uma volta foi decidida por 5 segundos. Exato. Entre José Carlos Carvalho e Jorge Corvo. Sim, e creio que também numa outra com o João Roque e o Jorge Corvo também, acho que houve diferenças mínimas também. Mas a diferença mais pequena foi de facto em 1959. Não me recordo, José Carlos Carvalho do Futebol Clube do Porto ganhou uma escassa margem sobre o eterno segundo, o polidor português, que era o Jorge Corvo do Tavira. Exato. E mesmo o ano passado, não nos podemos esquecer que eu apenas ganhei a volta com 15 segundos de vantagem sobre o Benedito Ferreira, que foi o segundo classificado. Portanto, isto após uma volta que dura, como esta, 3 semanas, isso acontece, não é muito vulgar, mas algumas vezes acontece. Uma velocidade bastante elevada, como se pode verificar, de Stefano Roche, agora já numa parte mais fácil, portanto com a estrada com menos viragens, portanto. Mas ele, que é um ciclista que anda extraordinariamente bem sozinho, é dos ciclistas mais fortes em contrarrelógio, como eu disse, acabará por alargar ainda a vantagem. Aqui uma curva ainda bastante acidentada e acentuada também. Mas como eu disse, ele depois na parte final acabará por alargar a vantagem em relação ao Pedro Delgado. Ao contrário do Herrera, que ganhando a volta à Espanha estará ressentido do esforço e não esteja de facto a dar o seu melhor aqui na volta à França, o Stefano Roche, que ganhou também uma volta, a da Itália, poderá aqui conseguir o seu segundo triunfo da época em voltas, o que começa a ser pouco frequente depois, enfim, daqueles grandes colossos como foram Merckx e No. Exato. Poucos mais, creio que mais ninguém conseguiu isso, para além
antes deles, aqueles grandes ciclistas, não sei, talvez Bobet, talvez Anquetil, tenham conseguido isso. Depois de Merckx e Bernard Hinault, apenas Stefan Roche, se conseguir este ano o duplo, ou seja, ganhar as 2 voltas, será um ciclista para ficar também ele na história do ciclismo mundial. Stefan Roche, um ciclista que apesar de grande nível que tem demonstrado já nos últimos anos, ele não é propriamente um jovem, mas nunca se conseguiu impor em provas por etapas, e este ano está bem encaminhado para conseguir a vitória nas 2 mais importantes, ou das mais importantes, provas que se disputam em todo o mundo. Aqui agora imagens já da moto, mas a acompanhar o último ciclista do primeiro grupo, o Fábio Parra. O que se pode arranjar, não é? Dada a velocidade dos ciclistas. Exato, muita dificuldade em conseguir acompanhar, de facto, naquele tipo de percurso. A moto é bem mais difícil de dominar que a bicicleta. Encaminhada de Stefan Roche, já dentro da cidade, portanto muito próximo da chegada já. E a certeza de que a vitória não fugiria a Eduardo Chozas, que assim vê premiado o seu esforço numa etapa terrível como esta. Claro, se bem que aqui, como se pôde verificar, faltavam 4 km para a chegada. Aqui é um momento bem mais importante portanto, nesta luta do que em relação ao vencedor da etapa. De qualquer modo, para ele é o prémio justo do esforço que teve que despender durante toda esta etapa, que era duríssima, como o Rui Tavares referiu no início. Como se pode verificar, agora temos imagens do Pedro Delgado a fazer a perseguição ao Stefan Roche. Aqui já uma parte relativamente a subir, portanto já passou a descida perigosa, e ele sabe que tem que dar tudo para não perder muito tempo e até para não perder a liderança desta volta. Para já Pedro Delgado a garantir a 3ª posição nesta altura, que confirmaria na meta. Sim, como nós referimos, durante a descida o grupo fragmentou-se e acabou por ele ter que fazer todo o trabalho de perseguição sozinho, se bem que do grupo que o acompanhava, dos ciclistas que o acompanhavam, não sei, se alguém o ajudasse, seria certamente apenas o espanhol, o Marino Lejarreta, porquanto nem o colombiano, nem o ciclista colega de equipa de Stefan Roche mexeriam alguma coisa para diminuir a vantagem do Stefan Roche nesta altura. Eduardo Chozas fará uma média de 29.855, considerando o traçado. Enfim, é uma média que terá que se aceitar. Sim, tem que se aceitar, atendendo a que era uma etapa bastante difícil. Estamos nos últimos dias da Volta à França, ela tem sido duríssima e, portanto, a força também já não abunda, seja em que ciclista for, e perante tantas dificuldades é normal uma média inferior a 30 km/h, mas de qualquer modo não quer dizer que eles tenham dado devagar. Ali a marca do último quilómetro, de qualquer modo irá aparecer mais à frente. Novamente 1 quilómetro. Aqui Stefan Roche, num ritmo de facto bastante bom. Finalmente a televisão francesa conseguia chegar junto do irlandês, continuava numa pedalada forte e tentar saber. Ela tentar descortinar onde se encontra o Pedro Delgado, porque vem rodeado de carros e motos, e agora a informação é-lhe dada por um dos diretores da corrida. E agora ele sim a chegar ao último quilómetro. Como se pode ver, as pessoas no meio da estrada, isso não é muito vulgar nas etapas da Volta à França. Isso é mais vulgar, por exemplo, em Portugal.